Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, vamos aqui dar continuidade à leitura, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, aproveitando, para a gente logo acabar de ler essa parte, né? E vamos lá. João, porém, não predisse apenas que essa cabeça seria ferida e levada ao cativeiro, mas declarou que sua ferida mortal seria curada. Então disse ele: todo mundo se maravilhou após a besta. Verso 3. Predição este sobremodo notável. Quando a Itália foi unificada sob a Revolução de Garibaldi, 1866-1870, a Igreja foi privada até de suas terras, ficando o Papa como virtual prisioneiro no Vaticano. 54 anos mais tarde, em 11 de fevereiro de 1929, a famosa concordata assinada por Mussolini e o cardeal Gaspar restaurou parte das terras, sendo que a partir daí o Papa voltou a ser contado entre os soberanos da terra. O relator oficial da Igreja, descrevendo este histórico acontecimento, disse: estamos testemunhando agora o significado deste documento. Ao fluir a tinta dessa pena, estará sendo curada a ferida de 59 anos. Até o observador mais casual é compelido a reconhecer o rápido crescimento e o prestígio internacional em poder da Igreja Católica Romana. Ela exerce nos negócios do mundo hoje uma influência maior do que em qualquer outro tempo de sua longa e movimentada história. E essa influência está sendo cada vez mais sentida nos Estados Unidos. Ao identificar esse poder perseguidor, seria bom ficar claro que não podemos ter nenhuma espécie de preconceito ou hostilidade contra pessoas, suas crenças ou sua denominação. Jesus quer salvar a todos, e o nosso dever como cristãos é aceitá-los com o amor de Cristo, procurando orientá-los com toda a humildade e afeição. Palavra oficial. Então vocês vejam que ele está falando como se isso já tivesse acontecido. E sendo que não é verdade, porque esses 3 anos e meio vai estar prestes a acontecer agora. São 3 anos e meio mesmo, 1260 dias mesmo. Isso vai ser agora, amados. Na tribulação, que a gente já está no pé da tribulação. Nós estamos no início das dores, indo para a tribulação. Tá? Palavra oficial. Como adventistas, amamos a volta de Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Precisamos ter, porém, muito cuidado no sentido de não criar um clima de alarmismo sobre o assunto. Quando isso acontece, a esperança se transforma em dúvida e confusão. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre os fins dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de Nosso Senhor. Eventos finais, página 32. Veja, os períodos proféticos de 1844 foi que o William Miller, né, que é conhecido por Tiago também, Tiago Miller, né? Acho que é ele. Ele profetizou a vinda de Jesus em 1844. E aí ele não veio. Aí ele pegou e disse que seria em 1845, uma coisa assim, ou 1843, 1844, e não veio. Aí a Ellen G. White disse que Jesus veio sim, em 1844, mas ele está no juízo investigativo. Então ele veio no lugar investigativo, tá? Investigando aqueles que guardam o sábado. Aquele que guarda o sábado vai ser salvo. Aquele que não guarda o sábado não vai ser salvo, porque não tem o selo, né? O selo de Deus. Que eles falam que a marca de Deus, o selo de Deus, é o sábado, é aquele que guarda o sábado. Veja, não tem coerência isso, amados. E aqueles que guardam o domingo, que não obedecem à lei de guardar o sábado, terão a marca da besta. Essa é a marca da besta.
Por isso que o Leandro Quadros, ele falou que ele está logo louco, doido, para que chegue logo esse chip, para ele não precisar de andar com tantas coisas, tantos documentos na carteira. É carteira de vacinação, é dirigir, né? Esqueci, carteira de motorista, é de essas carteiras todas aí que tem, cartão de crédito, blá, 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 identidade. Então ele tá doido logo para que venha logo esse chip. Por quê? Porque para ele ensina o povo que o chip não é a marca, mas sim a marca é o domingo. O domingo é a marca da besta. E vocês acham que ele não sabe? Que ele está falando mentira? Claro que sabe. Ele é professor, ele é teólogo. É lógico que ele sabe. Só que o intento dele é o quê? Enganar o povo. Por quê? Porque ele é cão guloso. Eles precisam do dinheiro. Eles também são instituições financeiras. Então a gente vê que essas empresas, como a empresa Adventista do Sétimo Dia, a empresa Igreja Universal do Reino de Deus, a empresa presbiteriana, metodista, batista e todas essas aí são todas empresas, ou seja, instituições financeiras, tá? Então vamos lá. A marcação de datas não é plano de Deus. Cada vez que elas são estabelecidas e não se cumprem, a fé e a esperança ficam abaladas. Ué, a marcação de datas não é plano de Deus? Mas como que o Guilherme Miller, não é Tiago não, amados, é Guilherme Miller, que ele também, que Guilherme é William, o nome dele é William Miller, e ele aqui é conhecido por Guilherme Miller. Ele que datou a vinda de Jesus em 1844, tá? Que ele era, eu acho que ele era batista, e aí ele foi e fundou a Adventista, foi para Adventista, ou fundou a Adventista, eu não me lembro bem, né? Como surgiu a Adventista, foi por aí. Ele era batista, fundou a Adventista, aí depois quando ele viu que Jesus não veio em 1844, ele se arrependeu, e parece que voltou para Batista, uma coisa assim. A Ellen G. White tomou conta lá com o marido dela, tá? Que eu esqueci o nome do marido dela. E aí que ela falou que Jesus ele veio sim em 1844, mas ele está no juízo investigativo, tá? Então vocês vejam bem. Aí aqui está dizendo que a marcação de data não é plano de Deus, mas ele próprio que marcou a data. O William Miller, que é conhecido também como Guilherme Miller, pesquisa sobre eles na internet, né? Então aqui, cada vez que elas são estabelecidas e não se cumprem, a fé e a esperança ficam abaladas. Ellen White já previa que, abre aspas, sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de ser enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos de direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. Fecha aspas. E Biden, página 32. Por favor, não dê ouvidos a essas pessoas e suas mensagens. Tenham sempre muito claro que, veja bem, sempre haverá movimentos falsos e fanáticos, sim. A igreja adventista é uma, que eles são fanáticos. Vai falar contra o sábado, que esse sábado que eles guardam não é o sábado da escritura. Vai falar. Vai falar da Ellen G. White, que é a deusa deles, a profetisa. Vai falar que ela não é profeta, que ela foi profeta de Satanás. Vai falar que ela foi enterrada num túmulo maçônico, que tem um obelisco, que é da maçonaria. Vai falar que ela, a família dela e quem fundou a Adventista são maçons e que as igrejas adventistas são lançadas todas na maçonaria e no satanismo, com todas as práticas maçônicas e com templos em formato maçônicos. Vai falar. Mostro para vocês. Faço questão. Vai falar. Vamos lá.
Igreja Adventista na maçonaria, quer ver, ó? Vamos ver aqui se a gente acha. Na maçonaria, vamos ver se a gente acha. Vamos ver. Ó. Ó, aqui a Ellen G. White. Pastores adventistas admitem. Ellen White fez sinais maçônicos que só o alto escalão da maçonaria conhecia. Ó. Vamos ver aqui, que a gente já viu. Vamos ver aqui, ó. Igreja Adventista Maçonaria. Vamos botar aqui segredos subliminares. Vamos ver se a gente acha. Ó, vamos ver aqui, ó. Desmascarando a Igreja Adventista Maçônica do Sétimo Dia. Vamos botar aqui. Faço questão. Vocês vejam, ó, vocês vejam que os adventistas eles mostram a besta como se fosse a igreja católica. E vocês vejam que a mesma cruz eles têm nos símbolos da adventista. Vocês vejam que hipocrisia. Aqui, ó, sinal maçônico, ó.
algum fundamento na palavra de Deus contra ou a favor a uma seita secreta ou a uma sociedade secreta qualquer? Cuidado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Sobre os irmãos maçons. Os irmãos maçons. Querem dizer também que os maçons adoram pessoalmente ao diabo. Isso é mentira, tá? O maçom crê em Deus. O maçom crê em Deus. Não vá naquelas fontes de teóricos da conspiração, de gente sensacionalista que não sabe o que está dizendo. Aí eu pergunto para vocês, amados. Ele disse que os maçons crêem em Deus. Como ele sabe? Sabe por que ele sabe? A resposta. Porque o Leandro Quadros, esse que acabou de falar, que é professor e teólogo, é maçom. Simples assim. E esses teóricos da conspiração não são irmãos, somente os maçons são irmãos. Tá certo? Então vocês vejam bem. Os irmãos maçons, por quê? Porque ele é maçom, então os irmãos são maçons. Agora, aqueles que falam teóricos da conspiração, que eles falam que isso tudo é mentira, blá, 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 não são irmãos. Somente os maçons são irmãos. Vocês vejam bem. E olha aqui, ó, o sinal maçom. Aqui, isso aqui é sinal maçom também, ó. Isso aqui é a Ellen G. White. Ellen Gold White. Ellen G. White. Vocês vejam bem. Ó, símbolo maçom. Isso aqui tudo é símbolo maçom, amados. Tá, ó. Vocês vejam bem. Viu, ó? Saia do sistema religioso. Todas as igrejas estão contaminadas pela maçonaria e servem a deuses pagãos. Siga somente o Messias e tenha fé no eterno Criador. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis, diz o Criador? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 48 e 49. E em Atos 17, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Então vocês vejam bem. E qual é a casa que ele habita, que Yahweh habita? Nós, o templo do Espírito. É em nós, templo do Espírito, que ele habita, não é em casa, em templos feitos por mãos humanas. Então, amados, é isso aí, né? E vou colocar esse vídeo também na descrição. Então, vamos aqui. Deixa eu ver qual é o tempo que nós temos aqui. Ainda dá tempo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Tenha sempre muito claro que, primeiro, né? Deus não apoia esses movimentos. Pessoas que andam espalhando datas, normalmente querem criar entre aspas, clima, fecha aspas, de sensacionalismo e medo. Elas mesmas precisam de um empurrão para estarem preparadas. Podem estar bem intencionadas, mas estão erradas. Acreditam que precisam reavivar a igreja. Mas, como sua mensagem não tem poder, resolvem explorar datas. Ellen White é clara quando diz que, abre aspas, não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo, fecha aspas. E Biden, página 30. Então, vocês vejam que, primeiro ela aceitou, né? Do Guilherme Miller, ela aceitou a data, agora não, né? Interessante isso, né? 2. A Bíblia não define datas para os eventos finais. Sim, a Bíblia não define datas. Então, como que eles estão botando agora que esses 1260 dias foram 1260 anos que já, tipo, passou, como se já tivesse passado? E que a besta é o sistema, é a Igreja Católica. Então, vocês vejam que
Eles já estão assim, tipo, contradizendo o que eles estão falando. Vocês vejam bem. Então vamos lá. A Bíblia não define datas para os eventos finais. Ela sempre apresenta as características de um tempo. Não devemos nos concentrar em um dia, mas em um tempo. O dia não sabemos, mas o tempo é o que nós estamos vivendo. Pelas características, estamos muito perto. Ainda poderemos esperar alguns anos, ou tudo pode acontecer bem rápido, antes do que foi apresentado em sua igreja. O importante é estar sempre preparado. Sim, estar preparado, sempre estar preparado em qual sentido? Porque o estar preparado, a igreja, que somos nós, o templo do Espírito, estar preparado, é a gente estar preparado, andando no Espírito e cumprindo o mandamento de Yahweh, que é o amor a Yahweh sobre todas as coisas e o amor ao próximo. E crendo em Yahushua, tá certo? Crer em Yahushua. Esse é o estar preparado, estamos andando no Pai e no Filho, está no Espírito. Agora, está preparado, segundo a igreja adventista, é o quê? É você guardar o sábado. Porque, afinal de contas, né? O sábado é o selo de Deus. E o domingo é a marca da besta. Então, vocês vejam que não tem sentido bíblico isso. Não tem sentido na Escritura. Isso aí não tem nada a ver com a Escritura. Vamos lá. 3. A marcação de datas enfraquece o preparo. Inconscientemente, muitos relaxam em seu preparo, deixando para resolver questões espirituais mais perto do tempo marcado. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história desse mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiar a preparação para o seu aparecimento. Ibida, em página 31. Tem que sempre ter um livro da Ellen G. White, né? 4. Decisões movidas por agitação duram pouco tempo. Quando uma pessoa espera a volta de Cristo, por outra motivação que não seja o amor a Ele, vai tomar decisões passageiras e frustrantes, movidas pelo medo de que vai acontecer. Às vezes até parecem puras, sinceras e profundas, mas depende de agitação para se manter. Vocês vejam que eles estão falando da volta de Cristo, mas eles não estão falando diante da volta de Cristo o que vai acontecer na tribulação, que são esses 1260 dias, que são 3 anos e meio ou 42 meses. Porque isso aí é a tribulação, que vai ser antes da volta de Yahushua. Porque a Escritura diz que a 7ª trombeta, que é a volta de Yahushua, no último dia. E que os mortos ressuscitarão, como Maria disse para Yahushua: eu sei, Senhor, que no último dia meu irmão ressuscitará. Ou seja, no último dia desses 1260 dias, que é o tempo da tribulação, no último dia, quando Yahushua vir, tá? Nesse último dia, que é a 7ª trombeta, como está em Apocalipse, os mortos em Yahushua, ou seja, os justos, aqueles que fizeram vontade do Pai e do Filho, ressuscitarão primeiro. Isso é o que? No último dia. Mas aqui não, eles só estão falando da volta de Cristo, como eles falam, Jesus Cristo. Mas não estão falando que é no último dia da tribulação. Então vocês vejam que eles já estão fugindo da Escritura. Já tiraram até... Vocês vejam que o Leandro Quadro fez um vídeo que eu até gravei sobre... Tomara que eu lembre de colocar, amados, no link da descrição, né? Que eu não tive nem tempo de colocar, gente. Desculpa aí, mas eu tô realmente muito corrida nos meus dias. Estão muito corrida mesmo. Mas que acho que é a tribulação ou arrebatamento. Acho que é o título do vídeo. Eu vou dar uma olhada aqui para poder colocar esses vídeos, tá? São vários vídeos que eu fiz e ele falando da tribulação, ou seja, a igreja passará a tribulação. Ele fala. Mas aqui ele não está falando da tribulação. Aqui ele está falando só da vinda de Jesus. Mas não está falando da tribulação. Então vocês vejam bem. 5. Precisamos estar prontos a qualquer momento. Independente do dia em que Cristo vai voltar, ou do dia em que o decreto dominical vai ser oficializado, aí vocês vejam que o decreto dominical que ele fala
É a marca da besta, que é isso que eles falam do decreto dominical, que a marca da besta é o domingo. Vocês vejam bem. A vida de uma pessoa pode acabar hoje. É como se Cristo já tivesse voltado para ela. Precisamos ser como as virgens sábias que não esperaram a chegada do noivo para estar preparadas, mas têm sua provisão para qualquer tempo. 6. Acaba havendo confusão. Os constantes anúncios de datas para os eventos finais acabam trazendo um sentimento confuso, a ponto de, ao se cumprirem de verdade, muitos terem dificuldade em acreditar. Essa é uma obra do inimigo. 7. Cuidado com novidades, entre aspas, né? Perto do fim, mais pessoas vão apresentar estudos de, abre aspas, novas, fecha aspas, profecias, uma nova visão de alguns pontos da Bíblia, ou mesmo a descoberta do tempo certo para o cumprimento de algumas profecias. A verdade vai ser misturada com o erro. Essas pessoas vão se apresentar com ar de muita sinceridade ou trazendo estudos muito profundos e, por isso, vão enganar a muitos. A melhor saída é concentrar a ávida espiritual no preparo diário, na comunhão, no testemunho e na frequência à igreja. Na frequência à igreja, ou seja, não é ser a igreja ou ser o templo do Espírito, mas é a frequência à igreja. Qual igreja? A igreja adventista do sétimo dia. Vocês vejam bem, a frequência à igreja não é ser o templo do Espírito, mas é você ir a um templo. Totalmente contrário da Escritura. Para que não sejam pegas desprevenidos. Não, pelo contrário. Se vocês estiverem numa religião, em qualquer uma delas que seja, frequentando uma igreja, um templo de pedra onde o Altíssimo não habita, é que vocês vão estar desprevenidos. Tá? Vocês vejam bem. Continue amando a volta de Cristo, mas faça isso com os olhos voltados para Ele. Os sinais servem para aumentar a esperança e fortalecer a fé. Então, vocês vejam que aqui ele já disse claramente, pelo que eu entendi, tá? Que, o que são os 42 meses ou 1.260 dias e quando se cumpriram. Então, aqui ele já está dizendo que já se cumpriu, que isso já foi cumprido. Então, vocês vejam que eles também estão enganando o povo. Te vê isso claramente. Eles estão enganando o povo. Bem claro. Porque isso não aconteceu. Isso vai acontecer e já está próximo de acontecer, amados. Já está próximo. Bem próximo de acontecer. Tá? Então, amados, não se deixem enganar. Tá? Leiam as Escrituras. Que o Espírito nos guia a toda a verdade, assim que está na Escritura, tá? Então saiam de todo engano das trevas em nome de Yahushua. Sejam livres. E Yahushua nos deu liberdade. Ele disse em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Yahushua nos chamou. Estejamos firmes. Firmes em quem? Em Yahushua. E não voltemos de novo ao jugo da religião, ao jugo da escravidão. Que a religião é a escravidão e a Yahushua é liberdade. Então, não sigam a homens, sigam ao único pastor Yahushua. Até a próxima, amados.